Pois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, tá? Lá no Siga, então aqueles colegas que não estão podendo acompanhar, às vezes querem acompanhar, né? Pode ir lá consultar, tá? Eu fiz um slide com algumas coisas que geralmente eu trabalho, né, na sala de aula. Claro que eu não vou ficar aqui horas e horas falando, né? Eu sei que cansa, tela cansa pra caramba e história é muita teoria, né? Então acredito que é mais para a gente retomar algumas coisas do que eu coloquei no roteiro, né, de aprendizagem de vocês. Então, para a gente comentar um pouquinho sobre os textos mesmo, sobre alguns conteúdos, né, o que foi exatamente, né, a Primeira Guerra, a Revolução Russa, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai estar fazendo agora. Primeiro, eu gostaria de deixar um pouquinho aberto para vocês, para falar sobre dúvidas, então, aí, a partir do momento que vocês colocarem as dúvidas, eu anoto aqui, e durante a minha fala eu vou tentando esclarecer algumas dúvidas, né, aquelas que porventura eu não souber, a Kimberly está entrando, aquelas que porventura eu não souber, mas depois eu entro em contato no pessoal, tá? Gente, eu verifiquei ainda há pouco lá no Siga sobre a questão dos envios, tá? E eu vi que já tem algumas pessoas mandando pelo Siga, legal, mas ainda está um pouquinho fraco, né? Tipo, tem um envio, dois envios. Eu sei que tem muita gente que às vezes deixa para mandar tudo depois, então é só mesmo é um alerta para que não deixe para tudo para cima da hora, tá bom? Porque senão vocês podem se perder aí depois e ficar atividades atrasadas, aí o prazo estoura, né? Até dia 17 o nosso prazo, e aí o prazo estoura. Eu proponho para vocês um outro encontro desse para a gente falar sobre os conteúdos do segundo bimestre, tá? Que já vai ser no dia 16. Então, é mais uma fala, uma abordagem dos conteúdos, porque tudo já está lá naquele roteiro, vocês já podem ir estudando e fazendo as atividades, é mais um bate-papo mesmo sobre os conteúdos, tá bom? Então, nesse primeiro momento é isso. Ficou alguma dúvida em relação às atividades, aos textos que vocês gostariam que eu anotasse durante a fala, eu ir esclarecendo? Se tiver, podem ficar à vontade, tá? Oi? Alguém tem dúvidas? Se não tiver, eu vou entender que tá tudo ok, tá todo mundo entendendo. E, ó, eu já tinha explicado da outra vez, mas além dos textos, é muito necessário que vocês assistam aqueles vídeos das indicações, tá? Assim que eu faço a apresentaçãozinha do conteúdo no roteiro, eu coloco sempre vídeo. Então, vai lá e assiste também, para que vocês consigam absorver um pouco melhor, tá bom? Então, vamos partir aqui. Eu fiz alguns slides. Esses slides eu vou estar postando depois da nossa aula lá no Siga, tá? E até amanhã eu posto também o link do vídeo do YouTube que eu vou estar cadastrando, tá bom? Então, vamos já partir para esses slides e comentar um pouquinho a respeito. Tá aparecendo, da outra vez eu fiquei quase uns 20 minutos falando, uma outra turma, e aí o meu slide não tinha mudado a tela. Aí eu queria perguntar para vocês, está aparecendo uma charge aí na tela para vocês ou a capa do meu slide? A capa. A capa. Meu Deus, o que é isso? Da outra vez também foi isso, ficou o tempo todo na capa. Agora mudou. Agora mudou. Eu acho que é porque o meu computador ele tá lento, gente. Então vamos esperar um pouquinho mesmo. Deve ser questão de processamento. Peraí. Foi para a capa de novo? Não. Tá na charge, né? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre o neocolonialismo e a Belle Époque, tá? Eu vou tentar fazer realmente um resumão, né, dos conteúdos, então, por isso que é importante a leitura dos textos, assistir os vídeos, né, porque aqui é só mesmo comentários específicos sobre os conteúdos da unidade 1, que é o primeiro bimestre, tá bom? E aí, só lembrando, não tem somente o questionário que vai valer nota, tem também as atividades. Tem gente que eu vi que já respondeu o questionário lá, mas também tem as atividades, tá bom?
Então, vamos começar a falar sobre o neocolonialismo, ou imperialismo também, como é chamado, tá? No final do século XIX. Eu sei que também eu coloquei, né, eu não coloquei slide referente a isso, mas dá para a gente fazer um pouco de comentário sobre o abolicionismo, né, e o processo de resistência. Então, eu lembro que eu coloquei textos e coloquei um vídeo também sobre essa questão, tá, lá no texto. Então, primeiro, né, o abolicionismo, quando a gente fala do abolicionismo, foi um movimento lá no final do século XIX, e esse movimento, ele foi guiado, né, pela sociedade civil, teve um engajamento, né, de muitas pessoas oriundas de uma classe intelectual, né, poetas, artistas, pintores, de uma forma geral, e essas pessoas também tiveram um certo engajamento político, tá? Então, foram grupos que começaram a combater a escravidão no Brasil. Como vocês sabem, a escravidão no Brasil, ela perdurou por mais de 3 séculos, né? E ela somente foi extinta em 1888 com a Lei Áurea, mas, com o próprio texto que eu coloquei lá para vocês no roteiro, a abolição, ela não foi porque a princesa Isabel, né, o Dom Pedro, tinha sido bonzinhos e falou, vamos acabar com a escravidão, não foi isso, né? Então, foi um processo árduo, né, que partiu também dos escravos no processo de resistência. Como que eles resistiam, né? Esses escravos, desde que eles chegaram aqui no Brasil para serem escravizados, né, eles tinham as suas formas de resistência. Então, quais eram? Eram fugas, né, a formação de quilombos, que eram as organizações deles, né, eles fugiam, adentravam as matas e se organizavam em comunidades semelhantes com as que eram lá da África, tá? Então, sabotar plantações dos senhores, e esse processo de resistência, ele se intensifica no final do século XIX, tá bom? Muitos países, né, da América, o Brasil foi o último país, né, da América a abolir a escravidão. Então, os outros países já tinham passado por esse processo de abolição da escravidão, e o Brasil ainda continuava. Então, a partir de 1870, né, do final ali do século XIX, começa esse processo de a sociedade civil também somar na luta contra a escravidão, né, juntamente com esses escravos que também tinha as suas formas de resistências. Então, a gente tem grandes nomes, né, Luiz Gama, José do Patrocínio, Chiquinha Gonzaga, o poeta Castro Alves, que é conhecido como o poeta dos escravos, inclusive tem até um poema dele, que é o Navio Negreiro, se alguém quiser assistir depois no YouTube, é bem legal, tem, né, o Navio Negreiro de Castro Alves. Então, várias outras pessoas, né, começaram a fortalecer um movimento, né, para finalizar ali a escravidão no Brasil, tá? Então, tem uma das atividades que fala justamente sobre isso, tá? Então, esse movimento abolicionista, somado à resistência dos escravos, que no final do século XIX se intensifica mais ainda, né? Então, no final do século XIX, os escravos, diante daquela situação, começam a ter mais violências nas suas formas de resistência, né? Então, muitos fazendeiros que tratavam, que tinham os escravos, muitas vezes teve levantes, motins dos escravos, muitas famílias foram mortas também nesse processo, tá? E é a partir de 1870, quando o movimento abolicionista ele começa a ganhar mais força, a gente começa a ter o surgimento de algumas leis, que são as leis abolicionistas, né? Então, quais foram essas leis abolicionistas? Antes da Lei Áurea, né, de 1888, a gente teve duas outras também, né? Primeiro, né, a do ventre livre, em 1871, depois a do ventre livre, que era somente para as crianças que nasciam ali a partir daquele momento, né, não teve muita repercussão. Nós tivemos a lei do sexagenário, que também foi motivo de piada, porque muita gente não chegava, né, devido às condições, a mais de 60 anos de idade, tá? Então, são as chamadas leis anterior, né, àquela que foi considerada a Lei Ouro, né, de Ouro, a Lei Áurea, que foi a que deu a liberdade para todos os escravos, tá? Mas vocês não devem esquecer que, além do movimento abolicionista, a gente também teve uma pressão internacional
por acabar, né, com a escravidão no Brasil, principalmente por parte da Inglaterra, tá? Então, não era vantajoso, né, para que o Brasil ainda permanecesse num regime tendo a escravidão. Para a Inglaterra e para os outros países, né, que estavam ali passando pela segunda revolução industrial, isso era desvantajoso para os seus negócios. Por quê? Porque o escravo, ele não tinha salário, logo ele não podia comprar, né? Então, para a Inglaterra, né, e para outros países que passavam pelo processo de escravidão e queriam vender seus produtos, ter uma sociedade escravista para suas relações comerciais, isso não era vantajoso, tá? Então, também, né, não é que a Inglaterra, é claro que a Inglaterra também alegava que a escravidão, né, era algo bárbaro, né, naquele momento, porque a Inglaterra lá atrás também tinha sido escravista, mas ela já tinha acabado sua escravidão há muito tempo, né, então era algo bárbaro que o Brasil também deveria acabar, né, com essa questão da escravidão, mas no fundo a Inglaterra queria mesmo era vender os seus produtos, né, até porque ela tinha colônias lá na Ásia, na África, né, e então ela neocolonizava também e subjugava algumas nações ali de algumas formas, tá? Então, gente, naquela questão lá que eu falo sobre o abolicionismo e sobre o processo de resistência, esses dois fatores eles foram fundamentais, porque foram movimentos, né, que levaram a sociedade a enganjar, né, nessa bandeira de luta contra a escravidão e pelo fim da escravidão. Então, em 1888, nós tivemos a assinatura aí da Lei Áurea, né? Um ano depois, nós tivemos a proclamação da República. Né? Então, a escravidão, o fim da escravidão, ela também foi fator essencial para que o segundo reinado acabasse no Brasil, porque com o fim da escravidão, isso fez com que muitos proprietários de terras também se voltassem contra o Império Brasileiro, porque era vantajoso para esses proprietários de terra ter ali os escravos como sua mão de obra. Tá? Então, sobre abolicionismo e escravidão, né, o texto que eu coloquei, os vídeos que eu falei, era mais nesse sentido, sobre a grande importância desse movimento, que uniu parte da sociedade civil, juntamente também com esses escravos, né, que resistiam a esse processo, tá? Eu ressalto aqui nesse momento a formação também de inúmeros quilombos, e muitos desses quilombos também ali na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que vocês viram ali no textos, no texto, foi textos que eu coloquei, não lembro direito, que eu menciono sobre essa formação dos quilombos, né? Então, no final do século XIX, a gente tinha muitos quilombos existindo, muito deles ali nos arredores do Rio de Janeiro, tá? E aí a gente também teve um símbolo do abolicionismo, então se identificava um abolicionismo pela utilização de uma flor que era muito cultivada em um dos quilombos ali do Rio de Janeiro, que era a camélia, né, uma florzinha branca. Então, quem usava aquela flor, se alguém plantasse na sua casa, era sinal de que essa pessoa também era abolicionista, tá bom? Ficou alguma dúvida sobre os textos que eu coloquei sobre esse conteúdo em específico, gente? Não, a gente já parte aqui para esse outro. Tranquilo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o neocolonialismo e a Belle Époque, tá? Primeiro, eu vou falar aqui, eu espero que esteja ainda a charge aí para vocês, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a Belle Époque. A Belle Époque, né, ou Bela Época, como o próprio nome já diz, né, ele já faz a gente entender a Bela Época, deve que foi uma época muito interessante, muito legal, né? Realmente, para a sociedade daquela época, foi uma época de grandes euforias. Por quê? Novas invenções, novas descobertas, tanto no campo científico, no campo cultural, né, das inovações tecnológicas, né, então medicina avançou demais,
a gente pode citar, né, ali da Belle Époque. E aí a Bela Época, né, ela está muito ligada aos países da Europa também, né, e os Estados Unidos também nesse processo, ele passou, digamos, por esse período também da Bela Época, tá? Por que muito ligado? Porque a Europa, ela passava, muitos países da Europa, né, principalmente a Inglaterra, os Estados Unidos também passou ali por esse processo bem crescente da segunda Revolução Industrial, né? Então, a segunda Revolução Industrial, ela veio com várias inovações, né? A energia elétrica, né, o petróleo, e com ele a gente veio também a invenção do carro, da bicicleta, da moto. No início do século XX, nós tivemos o avião, né, a invenção do avião por Santos Dumont. Nós tivemos aí a criação do cinema mudo, né, o telefone, o telégrafo. Então, foram enormes descobertas no campo científico. Tá? Então, muitas indústrias se consolidando, prosperando, novos produtos de produção, de bens de consumo, né, na área da tecnologia. A ciência teve inúmeros avanços, né, a questão de vacinas, de remédio, como os antibióticos, tá? Então, e no campo cultural também, né? Com o surgimento da energia elétrica ali no final do século XIX, a gente tem a vida noturna, ela ganhando novos ares. E com isso a gente começa a ter os ambientes de recreação, os bares, né? Os cinemas que começavam a despertar. Então a população ela começa a ter uma vida social noturna também nesse momento, tá? Então, tanto no campo científico quanto no campo cultural, nós tivemos grandes transformações. Então, entenda a Belle Époque, né, ou a Bela Época, como sendo esse período de grandes inovações tecnológicas, culturais também, tá bom? E com isso, durante esse período da Bela Época, a gente também tem um outro fator. E o que é? Que foi o neocolonialismo. O que foi esse neocolonialismo, né? Resumidamente, o neocolonialismo, ele foi, né, a partilha da África e da Ásia, né, de novas colônias, né? Ou seja, vários países da Europa, e entre esses países da Europa, Inglaterra e França foram os dois principais, né? Fizeram novas colônias na África e na Ásia, né? Lá no século XV, lá no século XVI, a gente teve, né, o colonialismo europeu, né, da Espanha, de Portugal. Mas nesse momento, o que a gente vai ter? A gente vai ter o neocolonialismo, que neo significa novo, né? Então, nós tivemos o novo colonialismo. Por que o novo colonialismo? Porque o colonialismo antigo, eles alegavam que iriam levar o cristianismo, né, que eram os indígenas, os aborígenes eram povos bárbaros, e eles também estavam pautados no mercantilismo, que era quanto mais ouro, mais prata uma nação tivesse, melhor, né, era mais poder, era mais riqueza que ela demonstraria. Já o neocolonialismo, ele é de uma maneira bem mais mascarada, tá? Essa charge que está aí na tela para vocês, ela representa um pouco das justificativas que essas grandes nações europeias elas utilizavam para poder justificar, né, a dominação de nações africanas e de nações asiáticas também. Ou seja, eles, né, Estados Unidos, que foi um grande imperialista aqui da América Latina, né, ou seja, ele conseguiu controlar Cuba, né? Ou seja, além de Cuba, ali o Panamá, né? Então ele digamos, interferia nas políticas internas aqui na América Latina. E lá na Europa, né, nós tivemos a França, Inglaterra como os dois principais, mas a Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, também outras nações adquirindo colônias na África e na Ásia, tá? E a justificativa para esse imperialismo que ocorreu no final do século XIX era que
esses povos, né, africanos e asiáticos, eram povos que não eram civilizados, tá? Eles se utilizaram da pseudociência, tá? Da falsa ciência, pegaram as ideias lá de Darwin, né, que vocês estudam lá em biologia, sobre a evolução das espécies, e distorcer o que Darwin queria dizer, tá? Porque a gente sabe que nós somos humanos, independentemente de cor de pele, né, de etnias, nós somos humanos, o nosso DNA, né, ele é praticamente, né, quase 100% aí a mesma coisa, né, então não muda. Mas eles pegaram as ideias de Darwin e de alguns outros estudiosos daquela época para inferiorizar esses povos africanos e asiáticos. Então, digamos que na árvore da evolução, esses povos, para os europeus, né, era a justificativa deles, eles não tinham evoluído. Somente o homem branco tinha alcançado um grau de evolução, tá? Evolução cultural, evolução intelectual, tanto é que as revoluções industriais tinham acontecido lá na Europa, né, então era aquele eurocentrismo ainda que predominava aí lá na Europa, né, que até hoje ainda predomina muito aí, se a gente for, de fato, analisar melhor, né, muitas coisas do nosso dia a dia. Então, eles diziam que era missão do europeu, esse homem branco, levar a civilização para esses povos, né, os africanos e os asiáticos. Então, era tirar aqueles povos que viviam na ignorância e no barbarismo, né, ou seja, as religiões deles eram condenadas, porque diziam que eram religiões que eram cheias de superstições, né, então, era a missão desses povos levar, né, os asiáticos e os africanos à civilização. Essa charge representa muito o que foi o neocolonialismo, tá? Então, aqui a gente tem, né, como representa o personagem representando a Inglaterra, né, na primeira aqui, e aí dentro de o seu balaio, né, tem vários povos representando indígenas, povos ali africanos. Eu acho que tem alguém querendo entrar, peraí, eu tenho que sempre sair. Yasmin. Beleza, deixa eu tentar voltar. Gente, se fugir aí quando eu tiver... Se fugir a charge ou a tela que eu tava, vocês me avisem, tá? Então, gente, a partir desse momento, a gente tem... Espero que tenha voltado a charge que eu tava falando. Então, a partir desse momento, a gente tem essas justificativas, né? Como sendo uma missão, né? Ou seja, era um fardo. Essa charge aqui, ela justamente tem esse título, é o fardo do homem branco. Então, para esses europeus daquela época, e próprios Estados Unidos, que era imperialista aqui na América Latina, o fardo deles seria cansativo, seria exaustoso, mas o fardo deles era levar essas pessoas ao conhecimento, à civilização, que eles ainda não tinham, né, com aquela pseudociência lá do que eles pegaram o Darwin e distorceram totalmente, tá? Ou seja, era uma justificativa, mas por trás não era nada disso, que realmente era a intenção, né? A Europa passava pela segunda revolução industrial, precisava de matéria-prima, precisavam de mão de obra também, né? E precisava de mercado consumidor. Então, a ideia de irem para a Ásia e para a África era simplesmente ter tudo isso, né? Matéria-prima disponível, mão de obra e mercado consumidor, tá? Então, foi uma política imperialista no final do século XIX e que foi fruto dessa segunda revolução industrial, tá? Não tinha nada de civilização, apesar de ser justificativa, né? Mas é claro que eles tinham que se fundamentar em algo, eles não iam escancarar que iam lá roubar, né, a Ásia, o que eles tinham de matéria-prima, né, ou ia vender seu produto. Então, indústrias, em várias indústrias da Europa, né, ali ao capital industriário, ao capital financeiro, capital dos bancos, né, e exerceram domínios em praticamente todas as regiões do continente africano, né, e asiático. O africano, ele foi muito mais afetado nesse processo do neocolonialismo. A África, ela foi basicamente dividida entre as nações europeias, tá? Tem uma outra, tá passando outra charge, gente? Como se tivesse uma pizza.
tá? Mudou a tela? Alguém me Mudou, responde. não? Não mudou? Tá em qual? Gente, eu não Tá sei. na segunda, slide depois 2. da capa aí, do slide. Tá naquela o fardo do homem branco ainda. Deixa eu ver. Quando mudar, vocês me avisam. Deixa eu mexer aqui. Parece que tinha mudado agora, não? Agora mudou, tá na Grande Guerra. É, já mudou demais, né? É meu computador mesmo, ele tá muito lento, ó. Agora já tá numa mesa já. Isso, é essa daí que eu quero. Então, vamos falar mais um pouquinho, né, sobre ainda o neocolonialismo e a Belle Époque, tá? Essa é uma outra imagem, uma charge também, que representa esse processo do neocolonialismo, que é a partilha. A África, se vocês perceberem, né, eu acho que até o vídeo que eu coloquei, ele fala um pouquinho sobre isso, se vocês perceberem o mapa da África, ele tem linhas retas, tá? Então, a África, naquela época do neocolonialismo, final do século XIX, ela foi basicamente dividida, tá? A Conferência de Berlim, tá? Que foi uma reunião entre várias nações da Europa, entre as principais nações que neocolonizaram esses dois continentes, se reuniram, né, foi uma conferência proposta pelo chanceler da Alemanha, o Otto Bismarck, né? A Alemanha tinha acabado de se constituir enquanto uma nação independente, né? Tanto a Alemanha quanto a Itália no final do século XIX. Então, tardiamente, eles entraram nessa questão da divisão da África e da Ásia, né? E aí eles acabam se reunindo, né? Membros dessas diversas nações acabam se reunindo nessa Conferência de Berlim. Essa conferência ela dura de 1884 até 1885 e ela significa simplesmente que se reuniram para dividir o território da África. Tá? Então, a partir dessa conferência, tipo, cada nação você vai ficar com esse pedaço, você vai ficar. Então, ela foi dividida, né? Como se fosse uma pizza, em fatias. Não respeitaram etnias, não respeitaram, né, as rivalidades entre os povos que sempre existiu, né? Então, muitas vezes, povos rivais ficaram sob o domínio da Inglaterra, né? Povos que eram, né, unidos foram separados, ficou sob o domínio da França, né, de Portugal, né, ou da Itália, enfim, simplesmente pegaram e repartiram a África e a Ásia, né, e principalmente quando a gente fala desse processo, a gente coloca bem mais a África, porque a África foi aqui praticamente, o seu território, ele foi praticamente todo, né, neocolonizado, então foi subjugado por essas nações, tá? Então, esse é o nosso conteúdo que a gente teve sobre neocolonialismo e sobre Belle Époque, tá? Lembrando que Itália e Alemanha foram nações que se formaram no final do século XIX, se consolidaram, né, enquanto nações independentes, né? E entraram nesse processo do neocolonialismo já um pouco tarde, enquanto muitos locais já tinham sido ocupados por outras nações, né, já estavam sendo área de influência de outras nações. E por esse entrar tarde nesse processo de neocolonialismo, isso gerou com que a Itália e a Alemanha se sentissem prejudicadas no processo, tá? Então, acharam, né, e ficaram com menos colônias do que outras nações, e por esses motivos a gente vai ter inúmeras rivalidades aflorando no futuro, tá? Uma dessas rivalidades é a Grande Guerra, que é a chamada Primeira Guerra Mundial. Já passou o slide? Tá no slide da Grande Guerra, gente? Tá, não. Tá não? Vamos esperar então meu computador. Deixa eu ver se vai voltar. Não? Não. Eu, hein? Só quando eu vou lá, olho, aí muda.
Aí mudou, né, agora? Agora mudou. Só eu tenho que ir lá para ver. Aí eu tenho que vir de novo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. E agora eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, eu vou fazer algumas leituras, né, do slide, comentar algumas coisas e vou depois colocar esse slide lá para vocês se tiverem alguma dúvida em relação, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, que não tinha esse nome, era a Grande Guerra, né? Ou seja, a Primeira Guerra Mundial ela só ficou conhecida como a Primeira Guerra depois da Segunda Guerra, né? Que vai ser em 1939 e 1945. Então, a Grande Guerra, de 1914 a 1918. Esse slide aí que eu coloquei 3 quadrinhos, né, que é basicamente o que a gente estuda e o que é importante para a gente saber sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês não precisam, né, quando está estudando a Primeira Guerra, saber de batalhas, né, batalha que a Itália participou, que a Alemanha participou, enfim, não se cobram isso, né? Só se você é um grande entusiasta e quer estudar um pouquinho mais a fundo, aí tudo bem, vale a pena pesquisar, tá? Mas, geralmente, o que se cobra, né, são basicamente esses 3 quadros que eu coloquei, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, como que foi o desenrolar da guerra e as consequências da Grande Guerra, tá? Então, os antecedentes, o que motivou a Primeira Guerra Mundial? Tá? Então, primeiro, nós temos o neocolonialismo. Eu disse para vocês que Itália e Alemanha se sentiram desprestigiadas na divisão da África e da Ásia. Tá? Então, começam a ter uma questão ali de rivalidade entre essas nações europeias. Tá? A Alemanha também tinha muita inimizade na Europa. Tá? Então, a partir do momento que a Alemanha se consolidou enquanto um império ali, né, independente, que se tornou independente no final do século XIX, ela também, nesse processo, ela começou a adquirir muitas rivalidades, muitas lutas anteriores aconteceram, né, com a França, tá? E isso tudo foi aguçando ali as rivalidades, tá? A gente deve entender, então, que um dos antecedentes foi o neocolonialismo, né, a partilha da África e da Ásia, e algumas nações se sentirem, principalmente a Itália e a Alemanha, se sentirem desprivilegiadas. Paz armada, o que foi essa paz armada? Na época da Belle Époque, no final do século XIX, início do século XX, tudo ia muito bem, né, a população estava muito feliz, parecia, é claro que nem todo mundo, né, nem para todo mundo ia bem, mas principalmente falando de um contexto da população europeia, né, e de quem tinha muitas posses. Então, era uma época de grande euforia. No entanto, por ter na Europa inúmeros acontecimentos, né, sentimentos nacionalistas, né, essa questão do neocolonialismo, de nações rivais aí, a gente começou a ter o que se chama na história de paz armada. O que foi essa paz armada? Nações se armando, né, ou seja, estava tudo muito bem aqui, mas vamos nos armar, está tendo aí inovações tecnológicas também, vamos fazer uns tanques de guerra, né, vamos aperfeiçoar os armamentos, né, que a gente pode utilizar numa guerra, porque é bem arriscado daqui a um tempo acontecer uma guerra, né, era bem visível que muitos confrontos, né, nacionalistas, de revanche de uma guerra anterior, estava acontecendo nesse momento aí na Europa. Então, nós tivemos um período que é conhecido como a paz armada. Na frente estava tudo bem, tudo às mil maravilhas, estava tendo a Belle Époque, mas por trás a gente estava tendo nações já se aproximando ali com quem se identificava mais, e formando alianças, tá? As alianças militares, que está aqui descrita. Nós temos 2 principais alianças nessa Primeira Guerra Mundial, né, e aí a gente, né, ela gira a Primeira Guerra Mundial em torno de 2 grandes alianças, que é a Tríplice Aliança, que já começaram a se formar desde lá do final do século XIX, tá, então a Tríplice Aliança é a Alemanha, né, tem outros países, mas os 3 principais que geram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro também, né, e a Itália. Então, esses são os 3 principais países. E do outro lado, a gente tem a Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia. Tá? Então, nós temos 2 grandes alianças, e o que significava essas alianças? Se alguém atacar, né, o meu país,
os meus aliados, eles também têm que me defender, né? Eu não, tipo, a Inglaterra, a França era rival, muito rival da Alemanha, teve a Guerra Franco-Prussiana, e a Alemanha tinha tomado território da França nessa guerra, tá? Então, a França teve que entregar território para a Alemanha, isso gerou rivalidade, então já existia. A Inglaterra também era rival da Alemanha, porque a Alemanha, no processo de consolidação ali, né, da sua independência, ela começou a competir muito com a industrialização da Inglaterra, tá? A Rússia, a Rússia também, ela nutria também, digamos que um certo desprestígio no Império Austro-Húngaro também, né, e aí o Império Austro-Húngaro era da Tríplice Aliança. Enfim, não precisa vocês se atentarem tanto a essas questões, simplesmente saibam que existiam dois grupos, tá, e, né, quem eram aí os líderes principais, os países principais aí que lideravam aí esses grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá? Então, de uma maneira geral, na Europa nós tínhamos um forte sentimento nacionalista, que eram aí os famosos, né, nacionalismo, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que significa isso? São povos, né, que se consideram de uma mesma formação étnica, né, os povos germânicos, os povos eslavos, ou seja, eles se identificam como tendo uma língua comum, uma formação cultural comum, mas que naquele momento eles estavam sob domínios diferentes. Então, havia o sentimento desses povos em se unirem, tá? Então, o Império Austro-Húngaro aqui, que era da Tríplice Aliança, ele controlava um monte de locais ali na Europa, de povos que eram, né, povos eslavos, tá? E muitos desses locais, eles queriam a sua independência, tá? A Alemanha também nutria aí o sentimento do pan-germanismo, que era unir todos os povos germânicos num único território, tá? Então, tinha essas questões dos nacionalismos muito presentes ali na Europa. Então, por isso também essas questões das alianças, dessas rivalidades, ou seja, eram povos querendo a sua independência, querendo se juntar ao seu grupo étnico e outro império controlava, era basicamente isso, era um leque ali de povos, né, e que muitas vezes controlado por outros, tá? E o sentimento, além do nacionalismo, tá? Além do neocolonialismo, do nacionalismo, dessas alianças militares, a gente tinha também o sentimento do revanchismo. O que foi esse revanchismo? Como eu falei para vocês, né, a França tinha lutado com a Alemanha e tinha perdido território numa guerra aí no final do século XIX. E a França nutria um forte sentimento de revanche contra a Alemanha, tá? Ou seja, ela queria de volta a região perdida, que era uma região rica em minério, em carvão, tá? E com isso só faltava algo acontecer, né? Ou seja, muitas questões tinham, né? Questões não resolvidas, mal resolvidas ali na Europa. E com isso faltava, digamos que, só a faísca para a guerra acontecer. E essa faísca ela veio, né, com a morte do Francisco Ferdinando. Quem era o Francisco Ferdinando? Ele, a mulher dele, né, foram mortos aí na Bósnia, tá? Quem era a Bósnia, né, nesse leque de povos aí do leste europeu? A Bósnia era um país, né, ali que era dominado pelo Império Austro-Húngaro, e dentro da Bósnia tinha povos eslavos que queriam a sua independência também, né, e esses povos, eles eram muito partidários da Sérvia, que era ali um dos países independentes e que também nutriam um sentimento de formar a grande Sérvia e juntar todos os povos eslavos juntos, tá? Então, uma das pessoas, um dos líderes responsáveis pela morte do Francisco Ferdinando, ele era oriundo de um grupo extremista denominado Mão Negra, e de origem sérvia, né, e que era da Sérvia, que nutria aí o interesse e a política aí da Sérvia. Então, só precisou disso para que o Império Austro-Húngaro, né, declarasse guerra à Sérvia, tá? Porque a Sérvia não levou as investigações a contento como eles queriam, né? Ou seja, não puniram devidamente como eles queriam lá o responsável pela morte do herdeiro do trono austro-húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro declarou guerra,
né, para a Sérvia. Logo, a Sérvia era amiga da Rússia, e a Rússia já entra na guerra também junto com a Sérvia, e aí começa, né, os dois lados começam a se desentender e começam os ataques aí, tá, começam a invadir a França, né, e aí começa aí as alianças serem chamadas nesse momento. Então, a partir desse momento, né, dos antecedentes e do estopim da guerra, a gente tem o desenrolar da guerra. Então, a primeira fase foi uma fase bem rápida, uma fase de movimento, quando os exércitos, eles né, se aproximam ali, bem rápido, tentando proteger as suas fronteiras e adentrar nas fronteiras dos inimigos também, e ela foi uma fase bem rápida, eu acho que foi até 1915, e depois a gente tem a segunda fase, que é a fase mais demorada, que é a chamada fase de trincheiras. No próximo slide vai ter uma foto sobre essa fase, mas é simplesmente aquelas valas cavadas aonde os soldados, né, ficavam ali lutando contra o inimigo. Então, era uma vida desumana, insalubre, corpos, né, dentro ali daquelas valas, então muitos soldados tiveram problemas ali psicológicos, mesmo após da guerra, né, então muitas mortes, e começou a ser uma guerra muito maçante, porque o movimento, né, para se chegar, para ganhar território, ele é muito lento, muito vagaroso, tá bom? Mas foi a fase que durou mais tempo, né, até o final da guerra, foi a famosa fase de trincheiras. E aí depois a gente teve também o uso do avião, né, depois mais para o final a gente começou a ter o avião sendo empregado como arma, né, como novas armas, a metralhadora, tanques de guerra, gás de efeito, né, devastador, muito oriundo da Belle Époque, né, das inovações tecnológicas, tá? Tivemos muita fome e desabastecimento de alimentos, principalmente nos países que mais se envolveram na guerra, os países europeus, tá? E em 1917, a gente tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Então, isso foi essencial. Até então, os Estados Unidos, ele não tinha entrado na guerra. Ele simplesmente, ele se torna a maior potência econômica, né, do mundo, os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, e muito oriundo, porque até então era a Inglaterra, né, mas com o final da Primeira Guerra, ele assume esse posto, tá, e muito se deu pela participação dele, porque ele só entrou no final da guerra, né, então, antes da guerra, de 1914 até 1917, ele foi um grande exportador, né, de armas, de alimentos agrícolas, né, de tudo quanto é tipo de produção, ele abastecia a Europa, né, antes dele entrar aí na guerra. Então, ele concedeu empréstimos, né, a juros aí para esses países envolvidos na guerra da Europa. Então, ele era um credor da Europa também. Então, quando ele começou a ver que a guerra estava se estendendo demais, né, e que isso poderia afetar os seus negócios, né, ele teve navios também que foram afundados pelos submarinos da Alemanha também, ele resolve entrar na guerra. Tá? Então, a entrada dos Estados Unidos ela foi essencial, porque com isso foi um grande número de exércitos, né, armamentos, enfim, e fez com que a Primeira Guerra Mundial ela fosse decidida para a Entente. Tá? Então, em 1917, a gente tem a entrada dos Estados Unidos e também a gente tem a saída da Rússia, porque a Rússia estava passando nesse momento por uma peculiaridade que era a Revolução Russa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre a Revolução Russa, tá? Então, a gente tem duas coisas que acontecem em 1917 e que muda aí o caminho da guerra, que é a entrada dos Estados Unidos e que é a saída da Rússia também, porque a população também cobrava essa saída da Rússia, porque a Rússia não tinha condições de se manter em uma guerra, tá bom? Então, resumidamente, a Itália também sai da Tríplice Aliança nesse meio termo, então ela ficou pouquíssimo tempo, então a Inglaterra oferece, né, vantagens econômicas para ela, e aí ela acaba trocando de lado aí, né, no desenrolar da Primeira Guerra Mundial, tá? E com isso, né, a gente vai ter aí as consequências da guerra, que ao final a Entente vence, né, apoiada pelos Estados Unidos, que foi muito responsável pela vitória, né, e com isso os Estados Unidos também levou vários outros países, né, a se aliarem à Entente. O Brasil teve participação, sim, na Primeira Guerra Mundial, mas a participação do Brasil ficou mais vinculada
a envio de enfermeiros, né, de medicamentos, e também teve, se eu não me engano, alguns soldados que eram responsáveis pelo patrulhamento, né, do oceano, tá? E aí, como consequências da guerra, mas assim, em embates, em mandar militares por confronto e tudo mais, nesse momento não há, tá bom? Então, como as consequências da guerra, a gente tem umas estimativas, né? Então, nada exato, vocês vão encontrar textos que falam de 10, de 15 até 20 milhões de mortos, né? Mas a grande maioria está em 10 milhões de mortos. Nós tivemos um grande número de desemprego na Europa, principalmente para aqueles países que foram mais afetados, tá? E tivemos um tratado, que é muito importante aí vocês estarem de olho aí nessa questão desse tratado, que é o Tratado de Versalhes, tá? Ele é acordado em 1918, né, assinado em 1919, que é aí a questão do Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes eram as cláusulas do pós-guerra, né? Ou seja, o final da guerra, o que a gente vai acordar aqui. Então, a Alemanha, ela foi, nesse Tratado de Versalhes, considerada como a principal causadora da guerra, então já gera uma faísca para a Segunda Guerra e para várias outras coisas que vai acontecer no futuro. Então, a Alemanha, ela foi a principal responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, tá? Com isso, ela tem que diminuir seus exércitos, é uma imposição, não pode passar de 100 mil, ela tem que devolver territórios para a França, ela tem que entregar suas colônias na África e na Ásia, e também tem que pagar indenizações ali para os países vencedores, tá? Então, essas são as principais cláusulas desse Tratado de Versalhes, né, acordado em 1918. E também, né, como consequência, a gente teve a formação de novos países. Então, esse Império Austro-Húngaro aqui, né, ele se desmembrou, a Áustria, a Hungria, né, foram novos países formados aí. Nós também tivemos um outro grande império que ruiu, que era o Império Turco-Otomano, tá? Então, surgiram novos países, como a Turquia, né, em decorrência dessa dissolução desse Império Turco-Otomano. Então, redefine o mapa do leste europeu, tá? Então, novos países surgem, antigos impérios que eram, né, milenares ali, digamos, foram dissolvidos, tá? Então, há um desmembramento desses impérios e uma redefinição de fronteiras na Europa, com a formação de novos países. E como também sendo uma das consequências, nós tivemos a criação da Liga das Nações. O que foi essa criação das Ligas das Nações? É uma espécie de pré-ONU, tá? Que era responsável ali por apaziguar, né, os conflitos, né, para tentar se evitar que se chegasse num conflito de tão gigantesca proporção como foi a Grande Guerra. É claro que a pré-ONU, né, a Liga das Nações, ela não surte efeito, porque a gente sabe que depois vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então, ela acaba que foi criada, mas ela não foi efetiva, né? E também, como consequência, os Estados Unidos, ele sai da Primeira Guerra Mundial como sendo uma grande potência econômica, como a maior potência econômica do mundo, tirando o posto lá da Inglaterra, tá bom, gente? Aqui são imagens, né, da Primeira Guerra Mundial, então há trincheiras, não sei se já mudou aí na tela para vocês, mudou? Alguém me retorna? Não. Não? Deixa eu ir lá então, que daí muda. Agora sim, né? Agora mudou. Tá, deixa eu... Tá passando as imagens, né? Que a gente tem nessa foto, a gente tem, né, representando o que eram as trincheiras, então como que era a luta desses soldados dentro dessas valas, então algo totalmente insalubre, e nessa outra de baixo, né, a gente tem personagens que representando aí a Inglaterra e os Estados Unidos, né, o Tissan, convocando os civis para se alistarem aí no exército da Primeira Guerra Mundial para lutar contra os inimigos, tá bom? Então, foram as propagandas e as chamadas que foram feitas para que essas pessoas lutassem aí
a favor, né, da Tríplice Entente, tá bom? Mudou, gente, o slide? Não. Gente do céu, eu tenho que dar uma formatada nesse computador, porque tá difícil. Agora sim, né? Agora foi. Tá. Aí, quando eu coloco para e volta lá para cá, aí... O que tá passando aí para vocês? Revolução Russa. Russa, perfeito. Então, vamos falar um pouquinho. Eu sei que é muita coisa, né? Mas é um breve resumão mesmo do primeiro bimestre que eu quero trazer para vocês hoje, tá? E aí, na semana que vem, a gente faz o nosso último encontro para comentar um pouquinho sobre o segundo bimestre, tá bom? E se tiverem dúvidas durante a minha apresentação, vocês podem estar falando, tá? Não tem problemas. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. E aí, vocês perceberam que os acontecimentos, eles se interligam. Porque quando a gente estava falando da Grande Guerra, a gente falou, a Rússia saiu da Grande Guerra porque dentro da Rússia estava acontecendo a Revolução Russa. Então, foi uma época aí de muita transformação, né, na Europa, e que gerou aí uma série de mudanças em governos, na forma de governo, principalmente aí na Rússia, tá? Então, Revolução Russa, coloco os antecedentes. Quando que ocorreu a Revolução Russa? Em 1917. O que foi essa Revolução Russa? Né? Foi a implantação de um Estado socialista, né, lá na Rússia, que depois se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É claro que essa implantação desse Estado socialista foi um processo muito conturbado e que trilhou por caminhos também conturbados, né? Lá na frente a gente vai ver que vira um regime totalitário de esquerda, né, de extrema esquerda, liderado pelo Stalin, né, que é conhecido também como um ditador, né, também foi um sanguinário, perseguiu seus inimigos, enfim. Foi um processo bem conturbado, mas que no seu início ele visava, digamos que, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, do camponês, do operariado, né? E uma transformação. Tá, então, revolução. Primeiro, para se considerar uma revolução, a revolução ela traz muitas mudanças na economia, na parte cultural, na sociedade, né? Então, ela impacta, né? Ela muda a forma de governo, então ela tem que ser responsável por trazer uma grande mudança para aquela sociedade que passou por esse processo, tá? E a Rússia passou, né, por esse processo revolucionário. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho como era a Rússia naquele momento, no início do século XIX, né, e ali falando um pouquinho no final do século XIX, início do século XX, né, para a gente poder entender o que foi essa revolução. Então, no final do século XIX, início do século XX, a economia agrária a Rússia, ela tinha sua economia basicamente, né, baseada ali na sua economia agrária. Ela tinha muitas características do feudalismo ainda, ou seja, grandes proprietários de terra, aquelas pessoas que trabalhavam, né, dentro das propriedades, até mesmo como servos, né, tinha sido abolida a servidão no final do século XIX também, mas estava ali em processo de consolidação, então era muito do que era uma sociedade lá da Idade Média, uma sociedade feudal ainda existia ali na Rússia. E praticamente com poucas inovações no campo da indústria, né, inovações tecnológicas, então era bem atrasada nessa questão de modernização industrial. Tá? Nós tínhamos na Rússia um tipo de governo, né, que era o czarismo, ou seja, os poderes, era a forma, né, como se chamava o governante lá da época, que era uma espécie aí de imperador, né, que era o czar, ou seja, todos os poderes se concentravam nas mãos dessa autoridade, tá? Então, era uma autocracia, né, os poderes absolutos concentrados na mão dele. E próximo dele, como a gente ainda tinha resquícios de sociedade feudal, a gente tinha o clero, tinha a nobreza, né? A igreja russa era a igreja ortodoxa, não era aquela que era sob
desígnio lá de Roma, né? Então era a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, tá? E simplesmente isso resume um pouco do que era a Rússia ali no final do século XIX, tá? Então, agrária, poderes absolutos na mão de uma pessoa, né? Ou seja, não era uma democracia, né? Não tinha um governo liberal, ou seja, era concentrado, tá? E ela passa por um início de modernização no final do século XIX, só que essa modernização, ela é oriunda de investimentos estrangeiros, principalmente da Inglaterra e da França, tá? Então, a Inglaterra e França começam a fazer alguns investimentos para fomentar a modernização. É vantajoso, né, porque tem mão de obra, também tem matéria-prima, então começam ali a fazer alguns investimentos, tá? Com esses investimentos, a gente começa a ter uma mudança. Os camponeses, que eram, né, 85% da população, começam também a ir em busca das cidades, em busca de melhores condições de vida, tá? O que naquele momento não acontece, porque as indústrias, elas são recentes, não se tem condições para, né, dignas para o operariado também, então são indústrias insalubres, que não têm leis trabalhistas, né, assim como era em muitos outros locais, mas como ela estava passando por um processo tardio lá, a situação ainda era bem mais complicada, não havia ainda a organização de grupos operários, né. Então, nesse momento aí, essa migração, né, essa saída do campo para a cidade, resulta em condições precárias para aqueles operariados também, que vão ser aí a mão de obra das indústrias lá na cidade, e isso faz com que essas pessoas, elas começam também a se organizarem em torno de partidos políticos. Os partidos políticos eram proibidos, mas existiam, né, organizações aí na clandestinidade, né, então a autocracia não tinha liberdade de expressão, né? Era uma autocracia, não tinha liberdade de expressão. Então, a gente começa a ter uma concentração dessas pessoas, né, desse operariado, desses grupos também, e começam a ter motins de greve, né, e algumas revoltas aí que acontecem reivindicando melhorias de vida, né, para essas pessoas, tá? Uma dessas reivindicações é a questão da reivindicação de terras por parte dos camponeses, ou seja, havia uma grande concentração fundiária na Rússia e se reivindicava, né, que os camponeses tivessem um pouco de terra, porque tinha muitas pessoas que dependiam, que viviam no meio agrário, e as terras estavam concentradas na mão de pouquíssimas pessoas, como fruto de uma sociedade que até então tinha muitos resquícios feudais, né? E no meio desse momento começa a surgir correntes partidárias ideológicas, tá? Então, em 1898, a gente tem um partido político, é claro que surgem outros também partidos, mas o que vai ganhar destaque é esse que tem uma ideologia marxista, né, eu coloquei aqui do lado, né, o que é o marxismo? Vocês também estudam lá em sociologia, é uma corrente, né, que se opõe à propriedade privada dos meios de produção, ao lucro e à exploração da classe operariada, né, então, a ideologia marxista, ela é contra, né, a posse dos meios de produção, a questão da mais-valia, que é absolvida pelo proprietário dos meios de produção, né, ou seja, a classe trabalhadora ganha um salário, o restante fica para o proprietário, ou seja, serve para que o lucro seja cada vez maior para esses proprietários dos meios de produção. Então, ele se opõe a essa propriedade privada, tá? Então, e contra a exploração da classe operária, né, ou seja, quer participação, né, é algo que é para ser social, que é para ser de todos, e não da burguesia, né? Então, é com base nessa ideologia que, no final do século XIX, em 1898, surge o pós-DR, tá? Que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Mas, lá na frente, esse partido, ele vai se dividir, né, em 1903,
Ele se divide em duas alas, que são os bolcheviques e os mencheviques, né, os bolcheviques a maioria, e era a ala mais radical, ou seja, eles acreditavam que a revolução ela deveria ser imediata, que deveria se unir os camponeses juntamente com o operariado das indústrias, né, tomar os meios de produção e implantar uma sociedade socialista. Já os mencheviques, né, que era a minoria, eles acreditavam que a revolução ela deveria ser um processo, que primeiro eles deveriam se aliar, né, deveriam sim derrubar o czar, mas se aliar à burguesia, desenvolver a Rússia, para só depois, né, o operariado e os camponeses tomar de fato, né, a propriedade dos meios de produção, tá? Então, ele se distinguia nessa questão do imediatismo e de como chegaria a revolução de fato, né? Então, um acreditava que era imediata, que o poder já tinha que ser do povo, né? Tinha que ficar na mão do povo imediatamente. Já os mencheviques acreditavam que seria ali um processo, tá? Então, a gente deve destacar também que a guerra para a Rússia, né, a Primeira Guerra Mundial, ela trouxe efeitos devastadores para a economia da Rússia, que era um país atrasado, era um país que não tinha inovações tecnológicas, e ainda se envolveu na Primeira Guerra Mundial e em guerras anteriores também, né, e isso fez com que a economia da Rússia fosse cada vez mais prejudicada. Então, isso gerou inúmeros conflitos aí para a sociedade, tá? Passou, gente, o slide. Ensaio geral. Tá em ensaio geral. Beleza. Eu acabei colocando aqui também, né, dividir em fases o que de fato foi a Revolução Russa. Quando a gente vai estudar a história, geralmente eles dividem, né, mas a Revolução ela foi um processo, tá? Tem o famoso ensaio geral, que é um evento bem antes de 1917, que é em 1905, tá? Que é a Revolução de 1905, que já foi algo aí que abalou as estruturas da autocracia, né, do governo da autocracia lá na Rússia, e que teve algumas mudanças, né? Como a questão da Duma, que era uma espécie de parlamento, mas aí depois o czar também abria e fechava quando queria, e enfim, vamos entender o que foi esse ensaio geral. A Rússia, ela se envolveu numa guerra, né, contra o Japão, na corrida imperialista ali do início do século XIX, né, o Japão também foi um imperialista na Ásia, tá? E a Rússia tinha interesse, né, na região da Manchúria, que o Japão também tinha interesse. A Rússia perde essa guerra para o Japão. Com isso, né, a Rússia que já não tinha uma boa condição econômica, a população já passava fome, né, se vê mergulhada numa crise econômica e social. Tá? Com a perca aí dessa guerra, muita gente morreu, né, mão de obra ali para a Rússia também naquele momento, então ela se vê mergulhada nessa crise econômica e social. Isso gera revolta, né, nos setores populares, os operariados, nos camponeses e os soldados da marinha. E com isso a gente tem um movimento que foi estruturado com viés pacífico nesse início, que era simplesmente um movimento de protesto contra as condições, né, mais abertura política, contra a fome que estava acontecendo lá. Então, de início, ele não foi organizado para ser um movimento violento, mas, né, era um movimento que foi ali para o Palácio do Czar reivindicar, né, contra essas condições, mas o Czar agiu com uma dura repressão violenta, então centenas, né, de pessoas foram mortas, que é conhecido, né, como o Domingo Sangrento, dia 5 de janeiro de 1905. Mas para combater um pouco, né, para tentar amenizar os ânimos da população, que cada vez mais, né, se intensificavam,
o czar, ele faz uma proposta da abertura da Duma. Então, a gente tem alguns momentos dali em diante, alguns momentos a Duma sendo convocada, depois sendo fechada, que era uma espécie de parlamento, né, para se chegar num futuro ali, digamos, até uma constituição, né, que limitasse ali os poderes do czar, que nunca aconteceu aí, por causa dessas questões. Ora ele abria, ora ele fechava, mas ele sempre continuou, mesmo a partir desse momento, governando com autoritarismo, tá? É a partir desse momento também que a gente tem a consolidação, né, dos sovietes. O que são esses soviéticos? São os conselhos, né, ou assembleias populares que influenciaram os grupos políticos e a ação populares. Então, dentro das classes, né, de operariados, a gente tinha os seus conselhos, né, as pessoas, seus líderes ali, responsáveis por levar as propostas, né, dos operariados para a Duma, para analisar, enfim. Alguns momentos esses sovietes eles são permitidos, outros eles também são combatidos, tá, pelo czar, são impedidos. Então, a gente tem alguns líderes bem importantes, né, desses sovietes, como Trotsky, que foi um importante líder aí de um dos maiores sovietes, né, desses conselhos que existiu, tá? Então, a partir de controlar essa revolução de 1905, o czar ele seguiu governando ali com autoritarismo, tá? E em 1914 a gente viu que a Rússia ela entrou na primeira ao lado a Guerra Mundial ao lado da Entente. Com isso, né, a situação que vinha precária desde muito tempo, né, e com as derrotas sofridas pela Rússia, que muitas vezes não tinha armamento adequado, nem investimento adequado para lutar contra os países da aliança e sofreu algumas derrotas, né, ela se agrava. Então, a gente tem fome, deserção. Com isso, né, os ânimos voltam a se agravarem dentro da Rússia e culmina com a queda do czarismo, né. Então, o governo do czar, ele sai do poder, né, ele abdica, em meio ali aos inúmeros movimentos que estava tendo. E a gente tem, a partir da abdicação do czarismo, a implantação de um governo provisório. Esse governo provisório, ele vai ser de linha dos mencheviques. Lembra lá das duas alas? O pós-DR era dividido em bolcheviques e mencheviques. Então, a gente tem, digamos que uma república, né, a partir do czarismo que acabou, a gente tem uma república liberal burguesa sendo implantada, porque eles acreditavam, né, que eles deveriam se aliar à burguesia, desenvolver primeiro a sociedade, para só depois o poder ser passado para a mão do povo, tá? Então, a gente tem um líder menchevique assumindo, né, o poder provisoriamente. A gente tem algumas medidas. Essa é a revolução que eles falam, a revolução de fevereiro, né, a revolução menchevique, ou também conhecida como a revolução branca, né, devido à questão das vestimentas lá dos exércitos, né. O exército bolchevique era o exército vermelho, e o menchevique lá na Guerra Civil, né, era o Exército Branco. Então, a gente teve algumas medidas sendo implantadas pelos mencheviques quando chegaram ao poder, que foi a libertação de presos políticos, planos para uma Assembleia Constituinte, né, então teríamos aí uma Constituição, e como eu disse, a República Liberal Burguesa. No entanto, algo que era muito querido pelas pessoas, que era a saída da guerra, permaneceu, ou seja, a permanência da Rússia na guerra, né? Então, em 1917, em fevereiro, teve uma revolução que culminou com a queda do czarismo, a implantação de uma república liberal, mas muitas coisas continuaram do mesmo jeito, e isso fez com que a população continuasse a reivindicar muitas coisas, tá? Tanto é que em abril de 1917, com a libertação dos presos políticos, a gente vai ter o retorno de Lenin. O Lenin é o líder do bolcheviques, que já estava exilado, né, desde do Domingo Sangrento, né, por ter se envolvido em algumas revoltas, né, em algumas organizações de trabalhadores, e
ele consegue retornar com essa medida de libertação dos presos políticos. Então, o retorno de Lenin, ele volta com um discurso que é paz, pão e terra e todo o poder aos soviéticos. Os soviéticos, né, são os conselhos populares aí das classes trabalhadoras. E com esse discurso, ele consegue ter uma legião de pessoas favoráveis à implantação de um governo liderado pelos bolcheviques, tá? Então, ou seja, paz, ele propunha a saída da Rússia da guerra, pão, ele propunha uma reforma agrária, né, ou seja, comida para todo mundo, a população passava fome, e terra, que era aí a questão da reforma agrária, e todo o poder aos soviéticos, né, ou seja, o povo teria participação no poder, né, nas decisões, o que não se tinha conquistado aqui na Revolução de Fevereiro. Tá? Com isso, eles chegam ao poder, eles derrubam o governo menchevique e chegam ao poder em 1917, derrubando aí o governo menchevique, tá bom? Mudou o slide, gente. Um pouquinho que já está terminando. Eu sei que é muita coisa, mas... Mudou o slide. Revolução Bolchevique. Instalação do socialismo, beleza. Então, bora lá. Aqui também eu fiz três quadros, não vou ficar falando tanto, né, porque era mais como que se deu a queda do czarismo, a pegada, né, como que se deu a queda do czarismo, a implantação do governo socialista, tá? Então, a ideia era essa. Então, quando Lenin chega ao poder, a gente tem medidas iniciais sendo adotadas. Estatização de fábricas, né, estradas, bancos, confisco de bens da igreja, grandes propriedades, né, ou seja, das antigas classes dominantes foram expropriadas e divididas, né, aos camponeses. Isso fez com que muitas indústrias da Inglaterra e da França fossem embora. Tem textos que falam também que muitas indústrias tiveram o capital sendo incorporado pelo Estado, né, então foram retiradas ali, né, e foram incorporadas ao capital do Estado, e saiu também da Primeira Guerra Mundial, né, com o Tratado de Brest-Litovsk. Acaba que esse tratado, eles assinavam, né, eles pagaram indenização para a Alemanha, eles cederiam território também. No final, acabou que esse tratado foi invalidado porque a Alemanha perdeu, então não deu muito certo, né? E a gente vai ter de 1818 até 1921, conforme esse quadrinho aí, 1918 até 1921, a Guerra Civil, ou seja, os grupos aliados ao antigo czar, ao antigo governo menchevique, que não era favorável aos bolcheviques, né, eles começam a entrar em conflito com o novo governo e com as novas medidas. Então, começa a ter uma guerra, né, entre as pessoas da Rússia, que é a guerra civil, vai se estender de 1918 a 1921. Então, um país que já era arrasado e passa por uma guerra dentro do seu país, vai ter a sua economia mais e mais arruinada ainda. Tá? Com isso, o Lenin ele tem inúmeras medidas adotadas, que é a adoção do comunismo de guerra, então tem o confisco da população russa, de toda da produção russa, desculpa, confisco de toda a produção russa, né, o Estado se apropria da produção para poder ser utilizada para a vitória da guerra, né, da forma com que o governo achar conveniente, a mobilização de toda a força de trabalho em prol do sustento, a perseguição dos inimigos considerados antirrevolucionários, então aqueles que eram contrários ao governo bolchevique, eles eram perseguidos, né, e a implantação da igualdade salarial. A guerra ela vai terminar com a vitória do Exército Vermelho, né, do Exército Bolchevique, e após o término da guerra, a gente tem a nova política econômica. Essa nova política econômica, ela nada mais é do que aquelas medidas lá atrás, que foram adotadas como medidas iniciais, elas dão uma regredida. O que é isso? Começa a ter de novo, né, uma economia que tem princípios capitalistas. Por quê? Porque Lenin dizia que era necessário dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, ou seja, era necessário devido ao envolvimento dela na Guerra Civil, né, ou seja, a sociedade ela estava, digamos assim, passando por um momento onde a sua economia estava em ruínas, então
era necessário, né, se reorganizar a economia, e essa reorganização ele fez, né, com base no restauro, né, de algumas coisas relacionadas à iniciativa privada, tá? Então, ele restaurou parcialmente a iniciativa privada. Então, a gente tem um parcial retorno da economia de mercado, da livre concorrência. Então, algumas empresas foram autorizadas a funcionar, né, sem o controle do Estado, tá? Teve novamente o incentivo à entrada de capital estrangeiro, que não teve muito sucesso, né, devido antes já ter tido confisco de capitais estrangeiros que estavam lá dentro, mas foram algumas políticas que foram implantadas, né, então a nova política econômica, ela visou reorganizar a economia, e ela teve características de restabelecer novamente, né, algumas coisas relacionadas a uma economia com viés capitalista, tá bom? Essas políticas adotadas, né, a NEP, ela acabou tendo uma recuperação parcial da economia, então a Rússia conseguiu se estabilizar um pouco mais a sua economia, né, teve aí suas vantagens, mas o governo também, a partir desse momento, ele também tem, né, um centralismo muito forte do governo, é uma das características, tá? Em 1924, a gente tem a morte do Lenin. Com a morte do Lenin, a gente vai ter dois líderes do Partido Bolchevique, o Trotsky e o Stalin, digamos que duelando ali para ver quem é que assume. As ideias do Stalin, elas vão ser mais aceitas, então a gente tem o Stalin como sendo o que vai ser, né, o que vai perpetuar o governo do Lenin ali, né, o que vai seguir com o governo do Lenin, e ele vai ficar de 1924 até 1953. Ele tem outras políticas também, né, os planos quinquenais, no governo de Stalin, que a gente, além do autoritarismo, mas a gente tem a Rússia também, que já não era mais só Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a gente tem ela se modernizando e se industrializando, muito por esses planos quinquenais aí, que era super controlado pelo governo, ou seja, o governo dizia o que produzia, aonde investir, de que forma investir, né, e aí ele priorizava aí as indústrias, né, pesadas de inovações tecnológicas, tá? Então, nós tivemos aí os famosos planos quinquenais do Stalin, tá? Nós tivemos uma coletivização agrícola. Então, aquelas grandes propriedades, né, elas foram divididas em cooperativas, que eram os kolkhozes e os sovkhozes, eram as fazendas estatais, né, onde a produção era destinada para o governo, e com isso a gente teve um crescimento, né, da indústria de base de bens de consumo, mas com muitas características negativas desse governo, a gente teve a centralização do poder, o controle do Partido Comunista, tá, que passou a ser controlado ali com mão de ferro pelo Stalin, e os famosos expurgos de Moscou, né? Então, muita gente que era inimigo do Stalin, e inclusive o Trotsky, que foi morto no México a mando do Stalin, né? Pela polícia, né? Liderada e controlada pelo Stalin, eles eram perseguidos, então foi contra, falou mal, né, a gente teve um cerceamento da imprensa também, então foi um momento de autoritarismo, né, implantado bem mais aí a partir do governo de Stalin, tá? Gente, aqui eu vou só mais passar, tá, porque eu acho que já tá cansativo, né, eu já falei mais do que eu queria. Aí é sobre a República, eu vou só citar algumas coisas que eu acho que no questionário tem. Vou colocar esse slide lá, depois vocês leiam direitinho lá o nosso roteiro, tá? Mas aqui é sobre a República. Então, já falando um pouquinho de Brasil, né, que a gente vai estudar muito Brasil aí no terceiro ano, então a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil República, né, ou seja, a implantação da República, que foi em 1889, então acabou o segundo reinado, né, e teve aí a implantação da República. A República, ela foi implantada, né, por militares, tá? Então,
1889 a 1894, nós temos o que ficou conhecido como a República da Espada, que foi aquela república lá controlada pelo Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Nós tivemos a nossa primeira Constituição republicana, porque já era a segunda, né, Constituição na história do Brasil, a primeira foi lá no Império, e essa Constituição republicana, ela oficializou a separação entre Estado e Igreja, que até então, né, tinha essa relação Estado e Igreja, a Igreja participava da política, né, definia algumas coisas. É adotado o presidencialismo, tá? O voto censitário, ele é abolido. O que é o voto censitário? Era aquele que era por renda, então a pessoa tinha que ter uma determinada renda para poder votar. Mas lembrando aí também que nem todo mundo, mesmo com essa Constituição republicana, podia votar. Ou seja, nessa época aqui, as mulheres ainda não podiam votar, tá? Os religiosos não podiam votar, soldados de baixa patente, né, militares de baixa patente não podiam votar, os ex-escravos, né, porque já tinha tido a libertação, não podiam votar, os menores de 21 anos, né, não podiam votar, então, muita gente não podia votar, né, ainda tinha aí muita gente sem poder votar, tá, então, mas a gente tem o voto censitário sendo abolido. Os analfabetos não podiam votar, né? Temos também a secularização dos cemitérios, ou seja, até então quem controlava os cemitérios era as igrejas, né? Muitos desses cemitérios eram próximos às igrejas, eram dentro das igrejas, então a partir desse momento o Estado passa a controlar a questão também dos cemitérios e de registro civil e óbito, tá? Temos uma política econômica na área da economia, que foi a política conhecida como encilhamento, né, remetendo àquela questão de colocar a sela no cavalo para ele poder pegar galope, né, vocês eu acho que entendem mais do que eu até sobre essa questão aí, mas foi uma famosa política que visou recuperar a economia nessa época, né, então conceder crédito, né, ou seja, emitiram aí um monte de papel moeda, né, para poder estimular o crescimento econômico e a industrialização. Isso gerou uma grande inflação nesses governos, né, da República da Espada, porque muito desse crédito que foram emitidos, ele serviu de especulação financeira, ou seja, muita gente pegou o dinheiro, ficou guardado, não investiu ou investiu em empresas fantasmas, né, depois, ou seja, muito dinheiro circulando, então a inflação foi lá em cima. Tá? A gente tem um período dessa República da Espada que é de autoritarismo, então o Deodoro da Fonseca ele é considerado um governo bem autoritário, tem até o fechamento do Congresso feito por ele, e isso faz com que inúmeros movimentos relacionados à Marinha comece, né, a combater algumas medidas do Deodoro, e isso faz com que ele renuncie. Com isso, quem assume é o vice dele, porque inicialmente eles tiveram um governo provisório, depois eles foram eleitos, né, por uma Assembleia Constituinte, então foram oficialmente eleitos ali por uma Assembleia Constituinte, mas ele não chegou até o final do seu governo. Após a renúncia dele, quem assumiu foi o vice dele, que teve uma posse questionada, porque de acordo com a Constituição, não era ele renunciou antes dos 2 anos, era para ter novas eleições, mas mesmo assim Floriano foi e assumiu, e isso fez com que houvesse revoltas, né, uma das muitas revoltas famosas é a revolta da Armada, que foi ali a revolta da Marinha, tá? Dessa época também, logo da implantação da República, a gente tem uma Revolução Federalista, ou seja, o que foi essa Revolução Federalista? Ela ocorreu no sul do Brasil, né? Nós tivemos alguns estados ali, principalmente o Rio Grande do Sul, liderando essa revolução, e era simplesmente, né, a ideologia dessa Revolução Federalista era que os poderes, tirar um pouco mais os poderes da mão do presidente da República, dar mais poderes para os estados, né? Ou seja, uma espécie de parlamentarismo que eles queriam implantar, ou seja, o presidente não teria tanto poder, né, em relação ali aos estados, tá? Essa Revolução Federalista, ela vai ser massacrada,
as revoltas da Armada da mesma forma, né? Então, eles conseguem aí implantar o republicanismo, né, e o presidencialismo ser consolidados, né, com muito autoritarismo, mas conseguiram sufocar aí essas revoltas que aconteceu nesse momento, tá? Tá passando ainda a imagem do Deodoro segurando a República, uma criança? Um ano de República, tá? Eu acho que tá passando, né, gente? Só me retorna. Tá ele com a criança no colo. Um ano de República, né? 15 de novembro de 1890. Então, isso aí foi uma das comemorações, né? Foi em 1889, um ano após. Então, a República ainda era uma criança, né? Então, eles estavam aí num processo aí de festejos um ano após a proclamação da República, tá? Deixa eu voltar lá de novo. Tá. Gente, algumas características da República que é chamada, né, República Oligárquica, República Velha, e República do Café com Leite, enfim. Então, a República Oligárquica, como ficou conhecida, né, a partir do governo de Campos Salles, do finalzinho do século XIX, início do século XX, né, porque a gente teve a República da Espada, que era aí dos marechais, ligado aos militares, né? Depois a gente teve um outro presidente, mas essa República das Oligarquias, que são grupos políticos, né, que comandam e que determinam o que vai acontecer no cenário político, ela foi implantada a partir do governo de Campos Salles, né? Então, ela ficou conhecida na história, a República Oligárquica, e ela vai até 1930. Então, são as oligarquias que comandam, né, que controlam o cenário político, tá? Então, é uma república que ficou conhecida como, tá até errado aqui, é coronelismo, tá? Coronelismo, né? Pelo coronelismo, tá? Então, nós tínhamos as figuras dos coronéis. Quem eram os coronéis? Eram os grandes proprietários de terra de uma determinada região e que dominavam ali os seus currais eleitorais, né? Ou seja, nas suas proximidades, né? Ele era um grande proprietário, tinha até sua milícia, né? Digamos assim, armada, e ele conseguia controlar os votos dessas pessoas ali que moravam nas proximidades, né, no seu curral eleitoral. Não só na sua propriedade, mas nos entornos também, tá? Então, ele conseguia, a questão da rede de alianças e trocas de favores, né? Ou seja, a política clientelista, ou seja, geralmente ele concedia cargos, né, de professora, de juiz, né, então ele controlava os votos apadrinhando pessoas, então você vai votar no candidato tal, que depois eu te dou isso. Hoje ainda a gente tem isso, né, mas são as novas oligarquias, digamos assim, mas antes os coronéis eles dominavam, e aí ficou responsável, né, a política clientelista, e eles conseguiam dominar a partir desse momento, e quando eles não conseguiam por essas trocas de favores, eles também usavam de violência, né, era muito famoso aí as repressões, né, os espancamentos, pelo controle do voto nessa época, tá? Então, foi uma época, né, da República Oligárquica marcada por fraude e violência, e o voto, né, como tinha esse controle por parte dos coronéis, ele era conhecido como o voto de cabresto, né, ou seja, o eleitor fazia aquilo que o coronel queria, tá? O voto não era um voto secreto, era um voto aberto, então era possível até eles escreverem ali no papelzinho quem que eles iam votar, né, e lá ficava o cara controlando, e pronto, ele votava. E mesmo assim, se não saísse o candidato do coronel nas urnas, ainda existia uma outra coisa, que era sabotar a ata da eleição. Eles colocavam o que
queriam lá, né, o que quisessem, ou seja, era a eleição do bico de pena, né, porque como eles escreviam, eles alteravam, ou seja, saía nas urnas o candidato tal, mas ele não era o candidato do coronel ou o candidato que o presidente pedia para que o coronel aprovasse, então eles alteravam lá na ata, tá? Então, não tinha a justiça eleitoral que nós conhecemos hoje, né? Então, foi uma época marcada por fraude e violência, tá? E a famosa política dos governadores. Essas políticas do governador eram justamente assim: o presidente apoiava um grande oligarquia local, né, os coronéis locais, concedia favores, né, a esses coronéis também, mas em troca os coronéis também tinham que eleger deputados ali nos seus currais eleitorais que compactuasse com a política do presidente, do executivo, né, que aprovasse projetos ali que eram de interesse do executivo. Então, a política dos governadores, o presidente ajudava os governadores dos estados, né? Os governadores se aliavam a esses coronéis que fazia toda essa fraude aí no processo eleitoral. Então, era um toma lá da cá, né? Para que esses projetos pudessem ser aprovados, tá? E aqui tem uma charge, né, gente, que a gente tem o São Paulo aqui e Minas, porque durante a República Oligárquica, esses dois estados, né, eles dividiram a cadeira da presidência da República, tá? Ora São Paulo, ora Minas. São Paulo estava ligado ao café, Minas também tinha café, mas também ligado à pecuária, a questão da produção de leite, e como eram grandes oligarquias e que tinha uma forte influência, essa cadeira do presidente, ora era controlado pela oligarquia de São Paulo, ora era controlado pela oligarquia mineira, tá? Nós tivemos aí, nesse momento, inúmeras revoltas, ou seja, nós tivemos a proclamação da República, no entanto, nem tudo foi flores a partir da proclamação da República. A gente teve as oligarquias dominando, muitas políticas nem sequer existiam, né, políticas sociais nesse momento, então nós tivemos muitas revoltas rurais, revoltas urbanas, e todas essas revoltas tinham aí, né, a questão social envolvida, a questão da reivindicação contra essa política dessas oligarquias também. Alguma dessas revoltas, né, principalmente das rurais, a gente pode citar como a Guerra dos Canudos, que foi do final do século 1896, né, do século XIX a 1897, que ocorreu na Bahia. Então, o Arraial de Canudos, quem já não viu, quem não assistiu o filme, né, então, liderado pelo Antônio Conselheiro, né, então, reuniu inúmeras famílias fugindo da exploração e da seca, né? Passou, gente, o slide? Não, né? Então, foi, digamos assim, né? Esse Arraial de Canudos, ele surgiu tentando sobreviver, né? Ou seja, tinha sido implantada uma república, mas essa república ela não conseguiu abarcar todas as pessoas, né? Ou seja, não era todo mundo que tinha espaço, então muita gente passando fome, e aí surgiam esses líderes messiânicos, né? Que juntavam também a pregação religiosa com a social. Então, o Arraial de Canudos, ele tem essa base. Então, reuniu muitas famílias e lá tinha uma coletivização, né, todo mundo compartilhava as terras, os alimentos, mas ele foi massacrado pelo governo republicano no final do século XIX, que via no Arraial uma espécie de afronta contra a República, né? E aí, com isso, enviado um monte de exército para lá e consegue matar aí e destruir inúmeras famílias, crianças, mulheres, né? Foram mortos aí nesse embate, tá? Uma outra revolta também foi a Guerra do Contestado, também na região ali de Paraná e Santa Catarina, tá? Já foi em 1911, é liderado pelo José Maria também, né, um religioso, tá? E uma das consequências foi a questão da construção de ferro, né, que ligaria ali aquelas regiões. Então, a estrada de ferro
ela tirou vários camponeses que habitavam ali na região específica, desalojou inúmeras famílias, e essas famílias, né, sem local para viver, se reuniram aí e começaram aí alguns levantes armados também contra o governo local. Tá? Foi também duramente massacrada pela República. Como revoltas urbanas, a gente tem a revolta da vacina, né, de 1904, no Rio de Janeiro, tá? Então, simplesmente, o que foi essa revolta da vacina? Nós tivemos uma epidemia de varíola. As vacinas estavam surgindo naquele momento, né, estava passando por um processo de modernização, e nós tivemos o Rio de Janeiro, ele querendo, digamos que, modernizar as suas cidades, então, ou seja, limpar os cortiços, né, a política sanitarista que era bem malvada ali com as pessoas e que não fazia também uns esclarecimentos, né, ou seja, então desabrigavam as pessoas né, o processo de favelas começou aí a partir desse momento também, né, onde as pessoas eram mandadas embora ali dos seus locais próximos às indústrias, né, que a gente teve um processo de início de industrialização no século XX. Então, essa modernização, ela veio também, né, tinha essa questão da varíola, que estava a epidemia da varíola, né, e aí com isso foi obrigatório a vacina da varíola, mas a vacina era algo muito novo, as pessoas não conheciam, e aí gerou uma inúmera crise, porque os profissionais da saúde entravam, né, era obrigada a pessoa a se vacinar, então muita gente não queria tomar, não sabia o que estava tomando, não tinha conhecimento, não tinha esclarecimento, tá? E isso gerou inúmera revolta por pessoas que eram contra, né, a vacina obrigatória lá daquela época, mas o governo também não fez nenhum processo de esclarecimento do porquê que era importante. Então, muitas vezes, tem a ver também com a sociedade da época, com o cultural da época que não foi esclarecido, tá? Além dessas revoltas, né, revolta da vacina que é bastante conhecida, a gente tem também greves relacionadas aos trabalhadores da indústria, tá? Então, como a gente teve o início de industrialização, é claro que uma incipiente industrialização no início do século 20, né? Mas a gente vai ter também o aumento, né, do custo de vida desses trabalhadores, então as coisas muito caras, os salários muito baixos, leis trabalhistas que não existiam, então a gente começa a ter vários trabalhadores se organizando e fazendo uma grande greve, que ficou conhecida como a Greve Geral de 1917, né, no momento que estava acontecendo também a Revolução Russa. Então, existem alguns movimentos também que visam essas coisas, né, lá em outros países, e aí os trabalhadores começam a ter essas ideologias também aqui dentro do próprio Brasil, né. Passou, gente, o slide? Passou, né? É o nosso último slide, tá? É o nosso último slide, aqui só é mais fotos mesmo sobre isso que a gente já comentou aí atrás. Seja a revolta da vacina, né, que era o espeto obrigatório que eles, né, falavam, ou seja, a população não entendia o porquê daquilo, né. Aqui a gente tem uma outra imagem sobre a greve geral, né, uma fábrica aí de trabalhadores que cruzaram os braços, a gente percebe nessa foto crianças, mulheres trabalhando, não existia legislação trabalhista nessa época que regulamentasse esses trabalhos também, né. Aqui o Arraial de Canudos, quando ele foi subjugado pelas tropas da República, tá? E aqui os 18 do Forte de Copacabana, que foi indignação militar, né? Ou seja, nós tivemos movimentos também, revoltas que foram oriundas do meio militar, né? Revolta da Chibata, que lutou por melhores condições de trabalho e contra os castigos físicos que existia na Marinha, né? Então foi uma revolta que aconteceu na Marinha em 1910. O tenentismo, que foi uma série de movimentos que aconteceu de 1922 a 1924. Então eram jovens oficiais que buscavam uma moralização política, que criticavam duramente as oligarquias, né, a forma como tinha sido implantada a república e a forma que tinha
caminhado, né, com as oligarquias se alternando no governo, tá? E eles eram a favor da adoção do voto secreto, porque do jeito que estava era uma bagunça, né? Os coronéis que mandavam, então quem estava lá era quem a elite queria, tá? Então é isso, gente. Eu sei que foi bem cansativo, eu queria que tivesse sido mais rápido, mas é que é tanta coisa, né? E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre... Ficaram em dúvida de alguma atividade que a gente... do primeiro bimestre, relacionada ao primeiro bimestre? Se quiserem estar comentando aí. Se não, é isso. Na semana que vem, eu vou fazer mais um encontro, tentar ser mais breve, tá? Sobre o segundo bimestre, tá? Espero que vocês já comecem a fazer as atividades, leem também, não deixe para a última hora, porque senão complica, né? Pode ser que dia 17 vocês não consigam, tá bom? Tudo bem? Tem gente aí? Tem gente? Ou todo mundo foi embora? Tem. Tem, Sim. né? Tá bom. Então é isso. Eu não sei se era mais um bate-papo mesmo, assim, né? Para eu trazer algumas coisas para vocês sobre o conteúdo. Eu sei que é um pouco cansativo, mas também não quis fazer todo dia, até para deixar vocês lerem aí os textos, assistir os vídeos que eu indiquei, e agora era mais para eu trazer algumas coisas mesmo sobre o conteúdo, tá bom? Então é isso. Se tiverem dúvida, eu acho que só 2 alunos falou comigo no WhatsApp, tá? Se tiverem dúvida, pode falar comigo, meu número tá lá, tá bom? E é isso, tá bom? Tchau. Até mais. Tchau. Segunda-feira, deixa eu ver se é segunda-feira que eu. Segunda-feira é o nosso último encontro, tá bom? Eu espero vocês. Vou interromper aqui a gravação.